1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, com os seus olhos começando a fechar, já escurecendo, estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E ele foi e se deitou. Aqui é a prova que a voz de Deus não é a voz que a gente imagina que ela seja. Tem pessoas que pensam que a voz de Deus é algo muito grosso, uma voz grave. Lembra quando a gente assistia desenho? Que Deus falava, aquela coisa. Vocês nem riram. E Deus não fala assim. A voz de Deus é uma voz. A voz de Deus não é a nossa expectativa do que é ser uma voz bonita. A voz de Deus é a voz de Deus. E aqui, quando Deus chama Samuel, por mais que a gente diga, como é que pode ele não reconhecer que Deus está falando? Veja, se a voz de Deus é uma voz, como uma outra voz, imagina eu ligar para vocês, e vocês nunca me ouviram, e eu dizer, alô, e vocês digam, alô, e eu digo, adivinha quem está falando? Vocês vão falar assim, não sei. Aí eu falo assim, como que você não sabe qual é a minha voz? Milhões de pessoas já ouviram a minha voz, me achando agora no YouTube. Milhões de pessoas. Como que você não reconhece a minha voz? É porque quem nunca ouviu a minha voz não tem obrigação de reconhecer. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem obrigação de ouvir que Deus chamou. E aqui está a prova. Deus chama e Samuel não reconhece, vai até Eli. Só que Deus não muda de endereço, Deus vai no quarto. Se você ler Samuel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Enquanto Samuel não saber que sou eu não vou parar de falar com ele. Então Samuel sai, Deus está onde? No quarto. Deus não muda de endereço. Deus fala no mesmo lugar. Deus espera, Samuel volta, Deus diz, Samuel, Samuel. Aí ele diz, uai, ele está me chamando. E ele sai do quarto. Aonde Deus está? No quarto. Deus não muda de endereço, porque as pessoas não entenderam ele ainda. Deus está no quarto. Samuel sai, vai até ele e diz, o Senhor me chamou? E ele diz, não te chamei, torna a deitar-se. Deus está no quarto aonde chamou ele pela primeira vez, no mesmo lugar, esperando ele para chamá-lo novamente. E quando ele volta, Deus chama, Samuel, Samuel. Na terceira vez, ele diz, olha, quando a voz te chamar de novo, talvez seja Deus que está te chamando. Quando a voz te chamar, diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Samuel entendeu através de Eli que quando Deus fala, nós temos uma forma correta de reagir. Eu tenho que saber quem eu sou perante Deus. E aí ele volta para o quarto, Deus está onde? No quarto, no mesmo lugar. No mesmo lugar onde falou com ele pela primeira vez. No mesmo lugar. E aí ele deita e Deus chama, Samuel, Samuel. Aí ele diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Sabe, durante muito tempo eu fiquei pensando, o que pode ser pior do que não reconhecer a voz de Deus? E eu descobri, pior do que não reconhecer a voz de Deus é conhecer a voz dele e se esquecer. É não reconhecer mais. E a frase que eu mais escuto hoje é, eu não escuto Deus falar. Você já escutou? E a pessoa diz, já. E agora não mais? Não. Só que a Bíblia diz que ele não é infiel. Que mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel. Se você olhar em Gênesis, o homem pecou, Deus desceu igual. Ele não altera a rotina porque você alterou a sua. Ele é fiel, ele caminha pelos mesmos lugares, ele anda na mesma palavra desde sempre. Eu sou o eu sou. Ele não muda.
Ele fala no mesmo lugar, da mesma maneira. Se você parou de ouvir, o problema é seu, Ele ainda está falando. Se você parou de reconhecer, a voz dele é a mesma. Então qual é o problema? A nossa troca de idioma. Uma vez, na nossa casa, aconteceu uma coisa engraçada. Foi um pastor de Miami na nossa casa visitar pastor Saint Basilette. E ele chegou na nossa casa. Minha mãe é como qualquer mãe, ela quer engordar as pessoas, é normal, minha mãe é assim. E a minha mãe é aquela pessoa que não te deixa em paz. Ela fica olhando para você, se você está comendo ou não. E ela fala o que toda mãe fala: se gostou tem que repetir. Só que naquele dia um problema se instaurou. O pastor não falava português, e a minha mãe fala muito português. Aí eu me lembro que o pastor tomou o café, e a minha mãe falou para ele: você gostou, pastor? Minha mãe é muito docinha assim, o jeitinho de falar. Você gostou, pastor? O pastor continuou tomando café. Como assim? I don't know. E a minha mãe falou: pastor, o senhor quer mais? Ela começou a se alterar, começou a aumentar o tom de voz dela. E ela: o senhor quer que eu coloque mais café para o senhor? E ela começou a se alterar, e o pastor não estava entendendo nada. Esse mesmo pastor foi para o Maranhão e a mulher tinha 15 filhos. E a mulher começou a falar: pastor, esse aqui é o meu filho mais velho. Ela começou a falar alto porque pensou que se aumentasse o tom, o homem começava a entender português. Falar mais alto não altera a compreensão, a não ser que você esteja longe. Falar mais alto não é a mudança de idioma, é a criação de um novo ambiente. Tem gente que Deus pode gritar, mas está em ambiente diferente que nunca vai ouvir. Tem gente que Deus pode gritar, mas você parou de falar o idioma que Deus fala, por isso não entende mais o que Ele está querendo dizer. Você que mudou. Deus fala da mesma maneira. Deus ainda tem o mesmo idioma para conversar com a gente. Deus ainda fala pelo mesmo instrumento, desde que mundo é mundo, desde que o eu sou é o eu sou, desde, não sei, não tem data, mas tá aqui. A palavra ainda é a mesma, Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Every single day, todos os dias Ele desce no mesmo lugar. Ele continua se manifestando da mesma forma. Ele não alterou a sua natureza, porque você alterou a sua. Não é que Ele parou de falar, você não o quer ouvir mais. Tem gente que quer resposta de Deus, mas não quer a opinião de Deus na resposta. E parece que eu vejo Deus preocupado às vezes, porque Ele queria que você entendesse Ele. E você parou de entender porque alterou o teu coração de ingenuidade, impureza, de santidade, promiscuidade, de amor, amargura. E Deus ainda quer falar, e a gente parou de ouvir, porque decidiu criar um ruído tão poderoso. Conforme diz a palavra, o nosso pecado cria uma barreira entre Deus e nós. Mas Deus ainda está no outro lado da barreira. Quer ouvir Deus falar de novo? Quebra a barreira. Pastor, como que eu vou quebrar uma barreira? Ué, foi você que construiu? É o seu pecado. Pastor, mas como que eu... Calma. A Bíblia diz que o que quebrou a nossa barreira pela primeira vez, quebra da mesma forma até hoje. Não mudou. A mesma palavra que você ouviu quando era adolescente é a mesma palavra que age e funciona e acontece até hoje.
Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o mesmo, ele não alterou a realidade. A voz dele ainda tem o mesmo tom manso e suave. Altera o teu idioma na tecla SAP. Altera o jeito de você agir, rapaz. Altera o jeito de você falar, menina, porque ele não deixou de compreender você, mas foi você que deixou de compreender ele. Ele ainda está falando do mesmo jeitinho. Parece que eu vejo Deus falando do mesmo jeitinho comigo desde o dia que eu nasci. A mesma voz, o mesmo jeito, até um dia que eu olhei para ele e disse: fala, Senhor. O teu servo ouve. No mesmo quarto ele ainda está esperando você. Volta aonde tu caiu. Volta aonde você ouviu ele falar pela primeira vez. E se prepara. Porque ele está com saudade de você ouvindo ele falar. E quando você ouvir a voz dele, você vai descobrir que também estava com saudade. Só não sabia que estava. Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, que lindo. Ô, gente, vocês têm que vir na série uma vez na vida, pelo menos. Porque o povo é tão animado e ninguém pede pra ser animado. O povo é... Vem na próxima. Se não vir aqui, vai na de Israel. Nós vamos chegar... Quando nós chegar a 10 milhões, não sei como nós vamos fazer. Que Deus nos ajude. Nós vamos levar alguém do canal. Mas só quando chegar em 10 milhões também, né, irmão? Então falta bem pouquinho agora, essas alturas do campeonato. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho, isso é importante, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. E vamos pra mensagem. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5. Diz o seguinte: José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vamos de novo? E eles o odiaram ainda mais. Aí a Bíblia diz... Gente, vou traduzir na minha palavra. Ouve o que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Isso os irmãos já estão odiando eles ainda mais. Estão odiando eles. Gente, olha para cá. Vou contar para vocês que eu sonhei. Eis que nós estávamos amarrando feixes no campo. E o meu feixe se levantava e ficava de pé. E o de vocês se curvava em redor do meu feixe. Até eu começo a ter um pouco de raiva do José. Aí a Bíblia diz: e os seus irmãos lhe disseram: quer dizer então que você vai reinar sobre nós, ou deveria ter o domínio sobre nós? Aí a Bíblia diz de novo: e eles o odiaram ainda mais pelos seus sonhos. Ô, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Numa fase da minha vida, que eu era mais garoto, eu dizia: pode falar pra todo mundo que você sonha, não dá nada. Pode falar, fala pros outros, isso, conta, igual uma maritaca, avisa todo mundo o que você vai viver. Aí eu até pensei assim: nossa, porque se você fala, aí os irmãos te jogam na prisão, é o processo que você precisa para viver o que Deus está dizendo. Aí eu descobri que não. Eu descobri
que se Deus quer que você seja governador, não importa por onde você vai passar, o caminho está muito conectado às decisões que você toma, não somente ao que Deus quer. O que Deus quer é o final. O meio é mais ou menos a gente que fica se batendo na cabeça e se perdendo no caminho e se lascando na vida, porque a gente é muito fofoqueiro. Só quem é fofoqueiro aqui levanta a mão. Irmão, eu sei que você é fofoqueiro. Fofoqueiro é a gente. Irmão, a fofoca é um dos ministérios mais antigos da Bíblia. Quando Jesus fazia milagres, o que ele dizia? Não conta nada para ninguém. Irmão, se tem algo que deixa a gente doente, é o tal do não conta nada para ninguém. A gente já sai assim, ó: eu preciso te contar um negócio, mas eu vou contar só para você, porque você é meu amigo. É assim que a notícia corre. O problema não é só contar, é para quem você conta. Olha, José é um grande exemplo de falta de percepção e sensibilidade. A Bíblia diz que antes de José contar os sonhos, os irmãos já o odiavam. Sabe por quê? Porque Jacó fazia por José mais do que fazia pelos irmãos. Então os irmãos já tinham no coração um ódio sobre José, e não era nem culpa de José, era culpa de Jacó. E sabe, a gente que é pai tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que você faz por um, faça por todos. Se você faz isso, você toma o zelo de fazer com que não haja intriga entre os irmãos. Eu penso o seguinte: se você não pode fazer por todos, então não faça por nenhum. Porque se você fazer por um e não fazer pelos outros, você vai causar um problema dentro de casa. Eu entendo um pouco Jacó. José era o filho da velhice dele. Ele tinha uma conexão, e outra, era filho da mulher da vida dele. Lembra das histórias de Jacó, que trabalhou para Labão? Lembra? A primeira mulher, a segunda era a que ele queria, trabalhou 14 anos. Bom, é a filha dela. Então, agora, eu entendo que o Jacó foi o que plantou a primeira semente no coração dos outros filhos. Só que aí, irmão, José, ele chama os irmãos e diz: eu tive um sonho. Aí a Bíblia diz: eles o odiaram ainda mais. Irmão, sensibilidade. Você chama alguém e diz: vou te contar um negócio. O olhar da pessoa já diz o que ela quer sentir. José: irmãos, quero contar um negócio para vocês. Eu tive um sonho. Aí os irmãos do José, tudo com cara de glúteo. Irmão, José tinha que falar assim: deixa quieto, não vou falar nada não. Brincadeira, zoando, nada. Não, nada, aconteceu nada, zero, tô brincadeirinha, não vou falar nada. E vai embora. Mas daí José diz: não, eu vou contar. E aí ele conta o sonho, e ele diz: olha, então, eu sonhei com os feixes. Aí, o sonho, e ele vai contar outro sonho. Aí os irmãos odiaram tanto ele, que decidiram matá-lo. Aí eu sei que você conhece o resto da história. Eles tentam, não conseguem, vendem como escravo, vai parar no Egito, se torna o governador. Depois os irmãos encontram depois de muito tempo. Só que tem uma coisa: todo esse meio, se José não evitou, a gente pode começar a aprender a evitar. Vou te falar uma parada, irmão. Eu aprendi um negócio por esses dias. Eu fiz um contrato. Olha só como eu sou fofoqueiro. Eu não posso falar, mas eu vou. Senhor, me ajuda, Senhor. Como eu vou falar sem falar? Não, eu já sei. Senhor, prometo que eu vou melhorar nessa parte da minha vida. Mas olha, eu fiz um contrato com uma empresa para um negócio que vai acontecer lá, que tem a ver tudo com aquilo que a gente vive no propósito. Oh, glória, aleluia. Só que tem uma cláusula no contrato: só pode falar quando for 100% e ir pro ar. Os irmãos tudo curiosos: fala mais. Aí eu descobri um negócio: se eu falar, eu pago uma multa.
e eu não tenho dinheiro para multa. Então, irmão, eu não posso falar, a não ser que eu esteja disposto a pagar uma multa e talvez perder o contrato. E aí, irmão, eu ando passando mal, porque a minha vontade é contar para os outros. Minha vontade é falar assim: gente, agora que eu não vejo a hora de contar. Mas aí que tá. Sabe o que o contrato me ensinou? Você só vai poder contar quando ninguém mais conseguir atrapalhar. Como assim? Claro, bebê. Quando ninguém, quando nada, quando for 100% certo que nada consiga atrapalhar, conte. Aí, irmão, estou esperando. Não vejo a hora. Mas eu não vou contar antes. Só quando tiver para acontecer mesmo. Estou aguentando? Estou aprendendo. E eu quero que a gente aprenda logo isso. As pessoas só podem destruir os planos que conhecem. O mal só pode alcançar aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente guarda, ninguém consegue. Então, bebê, vamos aprender logo na vida. Os planos que Deus tem para você, viva-os quietinho, ou cresça em silêncio. Sabe, quando Deus colocar um plano para você, uma oportunidade incrível na sua vida, você vai ficar: meu Deus, eu preciso postar agora. Não posta nada não. Só quando você tiver certeza que aquilo está na sua mão e nada mais pode tirá-lo. Grave o que eu vou dizer para você. Os planos, quando estão guardados, ninguém consegue destruir, porque ninguém pode atacar aquilo que não sabe. Ninguém consegue atrapalhar aquilo que não existe. Entende? Então, se você não conta, não existe. Se você não fala, ninguém sabe. Se você não conta, ninguém te dá uma palavra de maldição. Se você não fala nada, se você fica quietinho, ninguém consegue atrapalhar. O crescimento é gradativo, em silêncio, até a hora que vem a luz. Mas quando vem a luz, não é mais plano, é realidade. E ninguém mais consegue atrapalhar, prejudicar, atrasar, porque só se atrasa algo que tem tempo para acontecer. Só que se você não sabe do tempo, como que você atrapalha? Por isso, tome cuidado, não fale nada enquanto um plano não for a sua realidade. Só se atrapalha os planos que conhecem. Vou ser melhor. É que a gente é ser humano, a gente não vai aguentar. Então aprenda para quem você fala. Se você não aguenta, aprenda para quem você fala. Porque eu me ofendo um pouco com um amigo que não me conta o que está vivendo. Eu tenho um pouco de agonia. A pessoa só fala quando acontece. Eu falo assim: por quê? Você achou que eu ia ter inveja? Não, a gente precisa estar cercado de pessoas que celebrem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos ter amigos que a gente pode contar os planos de Deus para eles, que Deus tem para nós, e eles dobrarem os joelhos e dizer: glória a Jesus, eu creio que vai acontecer, e eu não vou descansar o meu coração enquanto não ver você vivendo os planos do Senhor na sua vida. Glórias a Jesus. Nós precisamos de amigos assim, amigos que a gente rasga o coração e eles não despedacem. Eles ajudem a construir o nosso caminho, ajudem a gente a chegar nesse lugar. A gente precisa desses amigos. Difícil, hein? Já pensou? Você falar para a pessoa: Deus vai prosperar a minha vida, e ele falar: pode fazer, Senhor. Mesmo que nada aconteceu na minha vida, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não chegou a minha vez, pode fazer na dele. Mesmo que ainda não vi nada disso com os meus olhos, faz na dele, Senhor. Eu prefiro viver o testemunho de outro agora, mas poder construir para chegar na minha realidade depois. Pode fazer, Jesus. Eu quero viver e celebrar para a glória do teu nome o milagre na vida de alguém. E isso é maravilhoso. Eu vou te falar, irmão, eu aprendi desde sempre na minha vida que a gente tem que valorizar as coisas dos outros. Valorizar os planos de Deus, valorizar. Eu sei que parece que agora estamos entrando em contradição, mas é porque
que a vida sempre tem lado A e B. A gente sempre tem que saber dosar as coisas. Não conta nada, mas para quem merece, conta sim. Oh, lindo, é tão gostoso compartilhar as coisas de Deus. É tão bom quando você senta à mesa e começa a contar da misericórdia, do favor, dos testemunhos, e o olhar do outro não fecha a mareja. Porque quando o José foi contar, o semblante dos irmãos já estava assim, ó. Então não conta. O conselho para você é: seja superficial quando estiver em uma roda desconhecida, com pessoas que você não conhece bem, com colegas. Seja superficial, navegue por cima, não se aprofunde, não entre em detalhes, não conte nada sobre você, não tente provar que você é alguém. Fique quietinho, cresça em silêncio, deixa que a história fale, não tente você dizer sobre ela. Agora, quando estiver com amigos de verdade, seja profundo. Abra o coração, conte as suas fragilidades, diga o que você precisa, porque quando estamos rodeados de amigos de verdade, temos socorro, temos visão privilegiada, conseguimos olhar para quem, sabe, através do olhar de quem está de fora, para a nossa vida no lado de dentro. Conta, mas seja inteligente. Eu demorei para aprender isso, e por conta disso, eu já entrei em um monte de prisão que não precisava. Seja sincero, 5 segundinhos, você pensar quantas coisas não aconteceu porque você falou. Estava vendo um vídeo agora vindo no carro. Uma mulher falou que tinha fechado um negócio de um imóvel de... Vou falar o valor porque não era meu mesmo, era o vídeo dos outros. 1.800.000, tinha vendido uma propriedade. Aí ela no carro comemorando, vendi tal música. Aí ela recebe um áudio no WhatsApp. Ela tá assim: olha, o dono desistiu, não vai vender mais a propriedade. Já tinha postado o vídeo dançando, feliz, comemorando. Irmão, quantas coisas a gente fala que não deveria, e porque a gente fala, não acontece. E aí eu sei o que você está pensando: inveja. Tá pensando? Ai, gente, invejoso atrapalha. Você tem medo de inveja? Sim ou não? Dá um medo, não dá? Fala a verdade. Tem medo de inveja, sim ou não? Eu não. Nossa, como ele é bonzão. Não, irmão, é que inveja não tem poder para parar nada. Você sabia que inveja não tem o poder de paralisar ninguém? A Bíblia diz que inveja só faz mal para uma pessoa, para quem tem. Grava isso, bebê. Inveja não tem poder de paralisar sonho de ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, não muda nada para os outros. Inveja só sofre uma pessoa: quem tem, o invejoso. Então, meu lindo, se você só pode ter medo de inveja se você for um invejoso. Então, se você não precisa ter medo. Inveja não atrapalha os planos. O que atrapalha os planos é a palavra do invejoso que você deixa entrar no teu coração. Isso sim atrapalha. O sentimento muda nada. Agora, o invejoso só tem inveja daquilo que você conta. Do que você não conta, ele não sabe. O que ele não sabe, ele não dá palpite. Então, se não tem palpite, se não tem opinião, não vai paralisar você. Não precisa ter medo do invejoso, é só não contar nada para ele. É verdade. Porque o que mais dói, irmão, é a palavra. É a palavra que chega na hora certa. Você já viu? Você fala assim: nossa, eu vou fazer um tal negócio. Aí a pessoa diz: ih, tanta gente já deu errado isso aí. Aí você vai para casa, você fica assim: é verdade, né? Se deu errado já para tanta gente, qual é a chance de dar certo comigo? Aí você começa, aquela palavra vira uma sementezinha no teu coração, e você, ao invés de tirar ela, você começa a regar ela. Você começa a refletir sobre ela, começa a ler sobre ela. Irmão, é igual o Google quando você pesquisa algo que não deveria. Irmão, coloca no Google: tô com dor de cabeça. Pronto, você vai morrer em 10 minutos. Dor no braço. Irmão, tudo no Google te leva à morte. Já percebeu já isso aí? Tudo que você coloca lá, você sai de Jesus tem poder. Agora, irmão, eu tô ficando velho. Eu passei dos 30, então começa a ter algumas coisas que não tinha antes. Quem é velho sabe o que é? Os irmãos do Botox, levanta a mão. Vocês sabem do que eu tô falando, irmão. A gente começa a ter um sintoma que não tinha antes.
E aí você pega o sintoma e coloca no Google, o que é? Aí você fala assim, ô Jesus, vai acabar. Aí você já vai fazer exame e o teu sintoma começa a aumentar, você já viu? Aí você começa a ler os sintomas que tem aquela doença, você começa a ter todos os sintomas daquela doença. É muito psicológico. Ou seja, a palavra se torna uma semente. Se a gente deixa entrar no nosso coração, aquilo nos afeta. E se nos afeta, nos paralisa. Por isso, lindo, a melhor coisa que você pode fazer na vida é crescer em silêncio. Crescer quietinho. Viver os planos de Deus de maneira sábia. Contendo, sabe, quietinho. Conta para quem você ama. Divide para quem pode orar por você. Divide para quem pode ajudar você. Todas as pessoas na Bíblia que contaram os planos sofreram. E tem uma outra coisa, e aí eu sei que eu preciso ser realista com você. Existem segredos que a gente guarda porque os planos não aparecem. Agora tem outros que vão aparecer. E aí a gente não vai ter como esconder. Só vai ter que ter sabedoria para continuar fazendo mesmo que todo mundo esteja rindo ou falando que não vai dar certo. Quer um exemplo bíblico? Noé. Chamaram Noé, Deus chamou ele, falou: Noézinho, vou destruir tudo. Vou dar um reset no mundo. Vou salvar você e a tua família. Constrói uma arca. Não era maravilhoso. Irmão, tem coisa na Bíblia que eu tenho uma imaginação muito infantil. E eu fico imaginando assim, a cara dos personagens quando eu estava ouvindo algumas coisas. Imagina Deus chama você, irmão, do Promorá. Não, sério, imagina você lá no São João. Também tem, né? Olha os irmãos ricos aí, São João é rico, né? Promorá, minha esposa nasceu. Promorá 20, foi? Qual foi? Foi um dos Promorá, ela nasceu desses daí. Quem é raiz sabe. Tem gente que nunca passou por lá, sabia, amor? Você pode ver a cara das pessoas que dizem: onde isso fica? Nunca vi. Irmão, imagina você ter assim, em casa, Deus chama, fala assim: ei, vou destruir todo mundo, o mundo todo. Aí você fala: por que o Senhor está contando logo para mim? Porque não, que eu vai ter que construir uma arca. O Senhor não tem como só fazer eu voar na hora da chuva e aterrissar eu quando acabar. Irmão, Deus falou: não, constrói uma arca. E aí Deus dá o projeto. Irmão, o projeto é assustador. E veja, vai começar a aparecer. Não vai ter como esconder. Tem coisa na vida que Deus, quando começar a fazer, não vai ter como esconder. Vai começar a aparecer. Vai começar a crescer na frente dos olhos de todo mundo. E todo mundo vai dizer: não vai dar nada. Aí, bebê, é nesse momento que você tem que se esconder no projeto e parar de ouvir o que os outros estão falando para acreditar no que Deus te disse. Se não dá para esconder, deixa saber só quem chega perto. Não tenta anunciar para quem viu de longe, quem não vê de longe. E aí, imagina a cena, o Noé construindo a arca, os filhos dele ajudando. Começou a subir um pouco, virou notícia na cidade. Aí todo mundo foi lá e falou: o que você está fazendo? Aí ele falou: Deus falou comigo, vocês todos vão partir. Eu e a minha família, nós vamos sobreviver. E o que eu estou construindo aqui é só para eu morar nos períodos que você estiver tudo indo embora. A arca. Aí, então, como que isso vai acontecer? Chuva. Nunca choveu sobre a terra. Irmão, imagina a cabeça de todo mundo assim. Não é tá ficando perturbado da cabeça. Isso é doente. Todo mundo falando dentro das casas, porque fofoqueiro trabalha dentro de casa. Falei para você do Noé. Noé tá piradinho. Sempre soube que aquele rapaz não ia longe. Tá construindo um negócio que nunca vai dar certo e não vai funcionar para nada. Aí, irmão, essa é a loucura. Que se não dá para esconder, a gente tem que aprender a suportar. Suportar. Eu sei que é difícil, porque quando é público, a gente aparece para quem não queria. Vou falar algo para você, lindo. É impossível crescer sem criar inimigos. Sabia disso? Quer prosperar? Se prepara para os inimigos. Quer ter uma família linda? Se prepare. Vão falar mal, vão odiar você, porque tudo que dá certo irrita. É interessante, lindo, mas é o ser humano. A gente é estranho.
Eu não sei como Deus foi gostar da gente, irmão. Porque a gente é difícil. O ser humano é o único animal que corre mais rápido quando está perdido. Irmão, todo animal no mundo quando se perde para. O ser humano quando está perdido corre mais depressa. A gente é estranho na nascente. A gente é absurdo. A gente consegue olhar para o nosso irmão e desejar o mal dele. A gente consegue celebrar tragédia. Irmão, a gente é problemático demais. Então, meu lindo, se você alcançou um nível aonde o Senhor te ensinou a superar e suportar a bênção dos outros, aprenda a suportar a palavra de maldição. Aprenda a suportar quem não gosta de você. Aprenda. Todo ambiente de trabalho, familiar, sempre vai ter alguém que é totalmente contra você. Não adianta. Lindo, eu trabalhei em várias empresas. Todas as empresas eu tive meus haters de plantão. Todas as empresas. Irmão, eu fui vendedor de tênis. Eu costurei pacote de carvão. Eu já vendi sacola plástica para o mercado. Eu já fui estagiário. Irmão, quando eu era estagiário, eu era odiado porque ganhava presente no final do ano. Eu tratava muito bem as velhinhas. Os velhinhos entravam, eu beijava eles, abraçava, chamava de meu lindo. Irmão, quer matar um velhinho do coração, chama ele de meu lindo. Ele já, oh Jesus, segura na mão de Deus. Porque ele está se sentindo amado. Então chegava no final do ano, eu ganhava presente. Aí eu tinha os estagiários bandido, falava assim, olha lá, ó. Também fica só puxando o saco dos outros. Irmão, isso é normal. Quando eu vendia tênis, eu entrei na loja. Nossa, eu sou muito fofoqueiro, preciso falar. Eu descobri que tinha uma marca na loja que ninguém vendia, porque todo mundo que pensava que só ia pobre comprar naquele lugar. Então ninguém oferecia. Quando eu entrei na loja, eu amava aquela marca. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu amava. Comecei a vender aquele tênis para todo mundo. Aí o dono da loja foi lá e falou, eu quero conhecer o vendedor do tênis tal. Aí eu me apresentei. Irmão, virei inimigo de um monte de gente dentro da loja. O pessoal falou assim, nós vamos criar uma fila de venda agora, porque eles diziam que eu cortava a frente de todo mundo para vender. Porque toda hora que você começa a dar certo, alguém começa a tentar tirar o crédito do que Deus está fazendo na sua vida. Começa a tentar tirar o teu mérito, tirar o teu esforço. Começa a contar uma historinha para desculpar o que você está vivendo, sendo que não, você não está fazendo nada demais, só o teu mínimo, às vezes. Mas entende, não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Entenda isso logo, aprenda, não dá para crescer sem ter inimigos. Os inimigos são parte do crescimento e são pior, eu sei que não é bom, mas são o maior sinônimo que as coisas estão dando certo. Quando os inimigos aparecem é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida. Quando os inimigos surgem é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo. Então os inimigos se coçam, se incomodam. Continue crescendo, em silêncio, de maneira comedida. Vai ter um dia que a chuva vai cair do céu e é você que vai entrar na arca. 10, aleluia. Vamos de novo. Lindo, todo mundo rindo do Noé. Coitado, o Noé tá doido. O Noé é um maluco. O Noé é doente da cabeça. Aí um belo dia caiu uma gotinha. Bárbara. Aí eu falei assim, o que é isso aí, gente? O que está acontecendo? Está caindo uns negocinhos do céu? Parece água. Noé falou, é chuva. O nome disso é chuva. E vai encher. E encheu. E só tinha um negócio que flutuava naquele dia à venda. Na verdade não estava à venda não. Era do dono, Noé. Noé falou, gente, começou a tocar. Começou a tocar a música do Titanic. Noé foi entrando de maneira dramática para dentro da arca. Fechou. Pois é. No fim,
Só entra na arca com você quem acreditou no projeto. Eu vou ser mais claro. O dia que Deus realizar o plano dele na sua vida, só vai viver com você quem acreditou que antes da realidade o plano era autêntico. Quem olhou para você quando ninguém dava valor e dizia: eu acredito nesse garotinho, eu acredito nessa menina, eu sei que Deus é na vida dela, então eu vou estar no lado dela, orando por ela, cobrindo ela, ajudando, fortalecendo. O dia que as coisas acontecerem, traz para perto, continue junto, porque são essas pessoas que te ajudaram a chegar aonde Deus havia dito que você chegaria. Se você tem alguém que você pode contar os planos perto de você, dá um beijinho nela. Olha. Oi, bebê. Mande para quem você sabe que você pode contar os planos, e para quem você nem manda o vídeo. Talvez não vai ter tanto compartilhamento essa mensagem. No fim, é a gente que escolhe as prisões. No fim, é a gente que determina muito sobre as dores do processo. Quando a gente está quietinho, a melhor coisa da vida, lindo, as coisas acontecem de maneira natural. Quando começar a aparecer, não vai dar mais tempo de destruir, porque Deus guardou você, o seu coração. Você só precisa guardar a sua língua. Jesus, Tu é maravilhoso, Senhor. Aleluia. Os Teus planos são incríveis. Tu és maravilhoso, Jesus. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós vai acontecer. Jesus, guarda o nosso coraçãozinho, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Não nos deixa, Senhor, nos perder. Não deixa subir para a nossa cabecinha, tornar-nos arrogante. Jesus, a gente aprendeu, a gente está aprendendo guardar a nossa língua. Não precisa, Jesus. O Senhor é bom e vai acontecer. E quando acontecer, ninguém vai poder parar. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você está aqui. Essa é a nossa última mensagem da série Maturidade. Agora, provavelmente, se Jesus não voltou, eu ainda não fui embora desse mundo, tem uma série nova nascendo. Mas hoje eu tenho uma oportunidade para você de ouvir algo que pode mudar a sua vida. Fique comigo até o final. Eu vou te pedir um favor. Se você não fez isso durante toda a série, eu vou ficar bravo com você. Curte o vídeo, comenta, não esquece de compartilhar e manda para todo mundo, tá bom? Já fez? Vamos pro vídeo, vambora. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte: mais do que felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 9 diz: mais do que felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Verso 3 diz: mais do que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Se eu pudesse dizer algo para você, que de maneira simples resumisse esses 3 versículos em uma palavra, eu poderia te dizer: é uma receita.
de felicidade para a nossa vida. É uma receita que dá muito certo quando eu entendo que eu sou feliz, muito mais do que feliz, quando eu sou humilde, quando eu não entro em contenda e quando eu pacifico as guerras. A vida é muito fácil, mas a gente tem um talento natural de querer complicar todas as coisas. Grandes tragédias nasceram em briguinhas idiotas, ridículas, mas porque não tinha alguém manso de coração, como não tinha alguém humilde para reconhecer que estava errado, mesmo talvez naquele momento não querendo fazer, ou alguém para pacificar. Começou ali uma guerra. Olha só, a gente está vivendo em um tempo onde todo mundo parece que está querendo brigar. Briga, o pau, eu quero brigar. Parece que tem gente que acorda de manhã e liga o modo briga. Ele sai de casa para brigar. Ele já sai esperando alguém para fechar a frente dele, para dar o pau, para brigar, para buzinar, Tem gente que parece que vive assim dentro de casa, esperando um motivo para poder abrir a boca e brigar. É engraçado, mas as pessoas gostam de briga, né, gente? Você já viu que as pessoas gostam de uma treta? Quer ver na internet? O povo gosta de uma briga, quer ver? Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. De repente todo mundo virou doutor de tudo. Todo mundo sabe tudo e todo mundo tá certo. Já dizia uma frase: às vezes é melhor ficar em silêncio e as pessoas pensarem que você é ignorante, que você abrir a boca e todo mundo ter certeza. Mas não, a gente quer brigar, a gente quer ir para cima, a gente quer dar nossa opinião, a gente quer lacrar. E porque a gente está fazendo isso, a gente está ofendendo, brigando, machucando coisas que seriam simples de resolver. Porque o nosso coração está muito áspero, a gente está levando tudo para briga. A nossa funcionária que trabalha na nossa casa, com a nossa família, que ajuda a gente, é uma menina maravilhosa, muito boa, muito calminha. Ela estava me contando uma história do apartamento que ela mora essa semana. Eu estava na mesa com ela, fiquei ouvindo ela contar assim. Ela falou o seguinte, que uma mulher no apartamento, é tão ridículo que você estava querendo dormir. Aí tinha uma outra mulher que estava passando aspirador a 120 por hora dentro de casa no domingo. Aí ela mandou uma mensagem assim no grupo: olha, por gentileza, se possível, não liga o aspirador no domingo. Simples de resolver, né? A pessoa é humilde e liga e fala assim: olha, é verdade, eu não quero atrapalhar ninguém. Depois eu faço então. Passo uma vassourinha, resolvo, né? É simples de resolver, uma palavrinha. Aí a pessoa pegou, chamou no privado e falou assim: trate você de cuidar da sua vida. Eu trabalho 17 horas. Ninguém perguntou. Eu trabalho 17 horas. Ninguém vai mandar do que eu faço da minha porta para dentro. E da porta para fora você tinha que limpar melhor os corredores do prédio. Começou a misturar tudo, irmão. Simples de resolver. Era só dizer: ô, linda, desculpa, não vou fazer não. Você entende? Você entende que é simples de resolver a vida? É a gente que está carregando muito lixo dentro de nós e que parece que o tempo todo a gente está querendo despejar em alguém. E o lindo, pare de brigar, pare de chamar confusão para si, aprenda a engolir em seco muitas das vezes, mesmo quando você queria explodir. Não, não precisa. Todas as vezes que eu evitei uma briga, eu consegui algo maravilhoso em troca. E às vezes foi só paz, mas valeu a pena. Deixa eu falar uma coisa, eu tô restaurando um Fusca meu. Então é já tudo para dar problema. Um Fusca é um carro que dá problema, né? É um carro antigo. Eu tô restaurando esse Fusca, realizando um sonho meu, do meu pai.
Eu tenho alguém que está trabalhando na restauração do Fusca, que eu não vou mencionar obviamente quem. E eu funciono muito de madrugada. Talvez você vai se identificar em alguma dessas coisas. E eu comecei a ver negócio do Fusca de madrugada. Descobri que tem um site na internet que faz tudo 24 vezes as pecinhas do Fusca. Irmão, feliz demais eu tô. Eu fico vendo a lanterninha, o foquinho da lanterninha, a borrachinha do vidrinho, tudo novo. Fica lindo, fica um carro zero que dá problema. Fica maravilhoso. E eu estou restaurando o Fusca, e eu comecei a ver as peças e comecei a mandar para essa pessoa que está trabalhando na restauração do Fusca. A pessoa não respondeu, obviamente, eu mandei de noite, mas eu não estou ligando, estou mandando uma mensagem que a pessoa vê a hora que ela quer, né? Aí quando chegou assim no outro dia, a pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Dave, assuntos de Fusca só no horário comercial. Não me mande mais mensagens fora do horário. Irmão, desceu o pau em mim. Só que, meu Deus, eu não liguei para ele, eu mandei uma mensagem, né? Ele podia abrir no outro dia, não tem problema, mas ele queria briga. Irmão, só que eu sou também sanguíneo. Eu já tô quieto. Vou ligar para ele. Irmão, quando eu fui ligar, o Espírito Santo falou assim: ei, pra quê? Irmão, eu ia ligar para ele assim: devolve meu Fusca então, deixa que eu cuido dele. Eu não te liguei, eu te mandei uma mensagem. Irmão, louco para brigar. Falei: não vou fazer. Ai, mas à vontade, mas não vale a pena. Ai, mas eu... Não, cala a boca. Irmão, 10 segundos que muda a nossa vida. É 10 segundos que muda a nossa vida. Vou matar o Fusca e o cara do Fusca. 2, 3, 4, aí vai parando. 5, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Sabe, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu 7 vezes: não entra em contenda, não vale a pena. Mas a gente quer brigar. E aí eu peguei, eu respirei, liguei para ele. Vou ligar para ele aqui. Irmão, vontade de xingar gigante, vontade de brigar gigantesca. Liguei para ele e falei assim: irmão, tudo bem? Tudo bem. Eu queria, na verdade, dar um soco. Oi, tudo bem. Então, liguei para pedir desculpa. E pedir desculpa porque eu fiz errado de ter te mandado mensagem à noite, tá? Só liguei para te pedir desculpa mesmo e dizer que eu não vou fazer mais. Aí o cara do outro lado da linha queria brigar, provavelmente. Ele falou assim: então não me liga mesmo, tá? Irmão, desliguei o telefone, resolvi um problema. Passou uns dias, eu fui lá no lugar, encontrei ele, tô com ele. Ele disse para mim: Dave, deixa eu te falar um negócio, rapaz. Eu te mandei aquela mensagem aquele dia porque eu tô com depressão e eu não tô conseguindo mais dormir à noite. Tô passando um processo muito difícil. Não pediu desculpa naquele dia, mas contou o que ele estava vivendo. Você entende? Às vezes a gente está lidando com alguém que está com um problema gigantesco, que está passando por uma crise terrível, mas a gente só vê o nosso lado. A gente quer brigar, a gente quer ofender, a gente quer mostrar que tem razão. Que coisa ridícula um pregador do evangelho ligar para alguém que estava com depressão e xingar ele. Pois é, ainda bem que eu não fiz. Irmão, quando ele falou que ele estava com depressão, peguei o telefone, liguei para um pastor que é uma referência, um homem de Deus, e que ele queria muito conversar com ele. Conectei as duas pontes. O tempo passou e essa semana eu encontrei ele e falei: irmão, vou te contar uma história que você não sabe. Eu queria ter te dado um soco naquele dia. Irmão, pediu perdão. Vida que segue. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Sabe, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Às vezes aquela briga é só um resultado de um problema muito maior escondido dentro de casa.
Mas essa mensagem não é para quem está lá fora e não está me ouvindo. Essa mensagem é para você agora. Não entra em briga. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa comentar em tudo. Você não precisa ter razão em tudo. Começa a aprender a exercitar, dizer: eu estou errado, eu preciso de ajuda, me perdoa, desculpa, eu sei, não vou fazer mais. Mesmo que dentro de você está assim: eu estou certo, eu nunca erro, eu perfeito, porque você não é bobão. Se você fazer esse exercício, você vai experimentar exatamente isso que a Bíblia diz: mais do que felizes. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Na geração onde todo mundo quer lacrar na internet, Deus deu palavra de vida para mim e para você. Chega de chamar briga para perto. Deus nos chamou para pacificar, não para guerrear. Inclusive, guerra que Ele já venceu. Senhor Jesus, nós oramos neste lugar, Pai. Como Tu és bom. Tu és o exemplo de pacificador. Tu és o exemplo de humildade. Perfeito, Jesus. Jesus, eu sei que isso é um exercício que a gente vai ter que fazer. Mas se for para ter mais paz, se for para estar mais perto de Ti, Jesus, a gente vai fazer, Pai. Mesmo que às vezes custe a nossa razão, mas a gente vai fazer. Em nome de Jesus, Pai. Chega de briga, chega de uma vida turbulenta por falta de humildade muitas das vezes, de reconhecer o erro, de se colocar no lugar do outro, de parar um pouquinho e analisar que dá para ser mais leve a nossa vida, Jesus. Pai, o Senhor é tão bom, mas a gente gosta de treta, Senhor. Tira isso de nós, Jesus. Nos ensina a cada dia mais ser manso, humilde, puro de coração. A gente quer ser mais parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.